Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa live. Como combinado, hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de live. Acertei minha câmera, ainda peco com esse Instagram, com o Facebook, enfim. Essa tecnologia às vezes ainda me confunde um pouco. Oi Josi, tudo bem? Josi é a nossa aluna, como é que tá aí, Josi? Já tá colocando tudo em prática? Tá chegando o dia do nosso workshop presencial e eu já tô preparando tudo aqui com muito carinho. Oi Miriam, Miriam também já chegou, estúdio da Carol. Gente, quem já estiver me acompanhando, digita aí, vamos combinar fotografando. Quem tá chegando agora, novato, para eu poder conhecer. Quem tá chegando agora nas lives também. E se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí pra mim, tá? Tanto da fotografia de newborn, quanto do acompanhamento do bebê também. Mini sessão, enfim, tá? Aqui nessa live a gente fala não somente da fotografia newborn, porque eu vejo hoje em dia muitos fotógrafos que, né, só pensam em aperfeiçoar só a fotografia newborn, mas esquece de um outro mercado muito grande, né, que está cada dia mais em ascensão, que é também a fotografia de bebês, né, maiores, o acompanhamento, as mini sessões, enfim, é um modo da gente girar clientes no nosso estúdio, clientes na nossa fotografia. Então, às vezes as pessoas se preocupam só em aperfeiçoar newborn e esquece desse outro lado que a gente não pode esquecer, tá bom? Então, quem já estiver acompanhando, vamos digitar aí. A Simone chegou, a Ana chegou, Dayana, tudo bem, gente? Ó, eu queria abrir essa live hoje falando um pouquinho sobre composição. Quem aí tem dúvida de composição? Digita aí pra mim. Por que eu tô falando hoje de composição? Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha e ela me falou: Mara, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu tô a tarde toda, amanhã eu vou ter um ensaio de manhã e eu tô a tarde toda aqui preparando composição, mas eu não consigo acertar nada com nada. E aí eu fiquei pensando, por que as pessoas têm tanta dificuldade em montar composições? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em saber o que combina, né? O que dá certo uma cor, que dá certo com a outra, enfim. Hoje pra mim já é muito simples, né? Você olha lá, por exemplo, eu olho lá, eu já sei o que vai combinar, o que não vai combinar, só que nem sempre foi assim, né? Hoje em dia, a experiência já fala um pouco mais alto, mas quando eu comecei, eu também não acertava nas composições. E aí eu ficava horas e horas imaginando como que eu ia fazer, pensando se aquela mãe ia gostar, pensando se eu ia agradar, se ia dar certo na foto, se ia combinar com luz, enfim. Tinha muita dúvida também. Então, por isso que eu tô aqui. A Miriam tá falando eu. Por isso que eu tô aqui para falar com vocês hoje um pouquinho sobre composição. E vamos lá, gente. O que é a composição para mim, no meu modo de ver? São as cores que mais agradam os nossos clientes e que mais agrada nós, como fotógrafos, não é? Não é verdade? Porque não adianta nada você ter várias composições diferentes, várias cores de tudo quanto é jeito, se você não vai conseguir agradar o seu cliente. Para e pensa para pensar, analisa junto comigo. Uma mãe, quando ela engravida de menina, no que ela está focada na maioria das vezes? No rosa, no bege claro, né? Aquele rosa seco, talvez um lilás. Poucas, mas a maioria é rosa e bege, não é verdade? Na maioria, viu gente? E mãe de menino, quando engravida de menino, no que ela tá focada? No azul, azul marinho, cinza, né? Às vezes um bege. Então, quais são as cores que você tem que combinar num ensaio newborn? É laranja? É azul royal? É azul turquesa? É vermelho? Não, gente, principalmente para quem está começando, para quem não tem habilidade ainda, para quem não conhece ainda as paletas de cores. Não pode se arriscar a fazer uma cor super diferente lá, que você viu às vezes um outro fotógrafo que fez, que você gostou. Você não pode arriscar, porque você não tem a mesma habilidade às vezes para combinar um fundo com aquela cor, para combinar uma tiara, para combinar uma touquinha, enfim. Não tem como, se você não tem essa habilidade, acertar de primeira. Por isso que eu separei aqui, olha, algumas cores.
e aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas cores, tá? Durante muitos anos, na minha fotografia, eu trabalhava praticamente com o básico. Eu fazia o básico, porque eu falo muito. Você tem que fazer o básico bem feito, para depois ir aperfeiçoando as técnicas, ir aperfeiçoando tanto no posicionamento, quanto no enquadramento, nas composições, não muda. Primeiro comece com o básico. Se você não tem nada, você vai começar pelo básico. Se você já tem muita coisa e não sabe o que fazer com tanta coisa, você vai optar pelo básico também, tá? Você vai voltar lá atrás e vai começar a montar as suas composições somente com o básico. Olha só, se você tem aí, por exemplo, um rosa para menina, qual mãe que não gosta de um rosa claro? Não é verdade? Oi, Nedeide, beijo, amor. Saudade já, viu? Outro dia você foi e eu já tô com saudade. Qual mãe que não vai gostar de um rosa claro? Não é verdade? Agora, se você talvez apresente para ela um rosa pink, às vezes ela já não vai agradar tanto os olhos, né? Já vai olhar e falar assim, nossa, mas eu não gosto muito dessa cor chamativa. Então, ó, tenha sempre um rosa claro, porque você vai combinar ele com branco, com rosinha um pouquinho mais escuro, com azul, que dá certo também. Então, se você tem composições nesse tom, dá pra fazer muita coisa, tá? Vamos continuar aqui, ó. Eu tenho aqui um lilás, mas repare que o meu lilás, ele não é aquele lilás chamativo, tá? Por quê? Porque aos olhos de uma mãe que tá às vezes olhando o enxoval de um bebê, que tá olhando o quartinho, ela não vai colocar aquele lilás gritante no quartinho do bebê. Então, ela não vai agradar se for um lilás daqueles muito chamativos. Por isso, eu sempre opto por esses tons mais secos. Eu não sei que cor que vocês estão enxergando aí, mas esse aqui é um lilás bem clarinho, tá? Então, dê preferência por rosa claro, por lilás claro, por bege, por branco, para menina, que daí você não vai errar, tá? Você vai acertar no puff, porque as mantas do puff pode ser rosa claro, pode ser um lilás clarinho, pode ser um bege clarinho, que não tem erro. Diferente de você tentar arriscar um verde água, diferente de você arriscar um vermelho, diferente de você arriscar um azul, né? Às vezes você não tem tanta habilidade ainda para colocar um azul para menina. Então não fuja, gente, dessas cores que são as básicas. Toda vez que você for montar, que você for comprar a composição, pense dessa forma. Qual que é a cor que as mães de meninas estão usando hoje nos enxovais, tá? Se você sabe as cores que elas estão usando, provavelmente você não vai errar. Não tem como, não tem erro. São as cores que vai agradar o seu cliente, tá? Vamos falar um pouquinho de menino, ó. Menino, azul claro. Não é um azul royal, percebe? Cinza claro, bem clarinho, olha só. E mesmo se você for usar junto, essas duas cores já combinam entre si. Quando eu comecei, eu lembro que uma vez eu fui em São Paulo, e eu fui lá naquela loja que tem só lojas de tecidos. E aí, gente, eu fiquei doida com aquilo. Eu comprei várias cores. Nossa, eu comprei azul royal, eu comprei marrom escuro, eu comprei rosa choque, eu comprei tudo que você imaginar de cor. Eu comprava por metros, então eu comprava tudo. Só que chegou aqui, gente, eu comprei muita manta para puff. Só que quando chegou aqui, eu não tinha os wraps para combinar com aquilo. E aí o que aconteceu? Eu não consegui usar. E eu tenho muito material até hoje guardado, né, na gaveta ali, que às vezes eu uso só para preencher puff, para preencher cestinho, porque eu não consigo usar essas cores fortes, gritantes. Então dê sempre preferência para usar os tons secos que estão na moda. Menino, a mãe de menino olha azul marinho, ela olha cinza, ela olha azul claro. Às vezes um bege, tá? Ela não vai olhar azul royal, ela não vai olhar verde, ela não vai olhar marrom escuro, como eu fiz, como eu pensava, ela não vai olhar nada disso. Se você monta nessas cores, você não vai errar. Tem mais uma cor que eu gosto muito de ter, que são essas aqui, ó. É bege e os tons amarronzados, na verdade. Eu sempre tenho, porque eu gosto também desse tipo de composição. Não tem erro, tá? Quem usa dessa forma não tem erro. E voltando lá, no que elas vão comprar, isso aqui, toda vez que toda mãe olhar, elas vão agradar. Você vai mostrar um álbum, por exemplo, você vai mostrar um álbum aí pro seu cliente. Tem lá 1000
mil cores, né? Uma de cada jeito, ela vai olhar e falar assim, nossa, mas parece que eu não tô gostando dessas cores. Se você já tem logo uma cor que é tendência, uma cor que as mães gostam, que as mães querem, que é uma cor, na verdade, vendável, você logo vai fechar, ela vai gostar da sua composição, ela vai gostar da sua cor, ela vai fechar com você, tá? Agora, voltando na parte lá de montar as composições, sempre que você for montar a sua composição, o que você tem que fazer? Você tem que clicar, não tem outro jeito. Às vezes você olha aquela composição que já está montada ali, tá montada e você olha, gosta, mas na hora que você clica a foto, na hora que você olha lá no visor da câmera, parece que ela não agrada muito. Quantas vezes eu já montei uma composição, olhei assim e falei, nossa, ficou show, tá bacana, é isso aqui que eu vou fazer. E na hora que eu clicava, eu falava, nossa, mas parece que não tá, né? Não tá dando certo, não tem harmonia, eu não tô gostando. E aí eu voltava, revia e colocava outros acessórios, outras cores para poder combinar mais. Então, essa é uma peça-chave também, tá? Tem que clicar o cenário antes do bebê chegar, porque na hora que você receber o bebê, você já vai saber certinho o que tá agradando, o que não tá. Porque imagine só, você colocar o bebê lá imagine só, colocar o bebê lá no cestinho, por exemplo, posicionou o bebê, e aí olha e fala assim, nossa, mas parece que não tá dando certo, não tá combinando. Não vai ter como voltar atrás. Quem fotografa newborn aí sabe disso, sabe que às vezes é uma vez só que a gente consegue colocar o bebê na pose, que a gente consegue posicionar o bebê, e às vezes, né, ele mexe e a gente já não consegue mais voltar com o bebê lá na pose. Gente, alguém tem alguma dúvida aí? A live vai ficar gravada? Vai ficar até amanhã, depois também eu vou postar lá no YouTube. Pessoal, lá no YouTube também tem bastante vídeo sobre a fotografia de bebês, tá? Quem quiser também dar uma olhadinha lá, pode olhar e também se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Alguma dúvida aí, gente, sobre composição? Ai, peraí que eu apertei errado. Não, voltou. Vermelho. Outro dia também uma moça me perguntou que ela queria muito fazer um cenário de vermelho. Eu quase não uso. Hoje em dia até arrisco mais usar vermelho. Mas quando eu comecei, quando eu tinha poucos acessórios, eu não fazia era de jeito nenhum. Primeiro porque eu achava uma cor muito difícil de combinar. Segundo porque eu achava que o vermelho invadia muito o corpo do bebê, o rosto do bebê. E daí na edição eu não tinha muita prática, eu quase não conseguia editar minha foto. Então eu evitava muito vermelho. Hoje em dia não, hoje em dia eu já uso, mas eu uso ele em pequenos acessórios. Eu não faço um cenário todo vermelho. Eu sempre faço o cenário com alguns tons de vermelho, né? Por exemplo, se eu usar um wrap vermelho, eu não vou usar o fundo totalmente vermelho. Se eu usar flor vermelha, eu não vou usar roupinha vermelha. E aí eu vou variando. Se eu coloco o bebê de roupinha vermelha, eu coloco alguma florzinha bege do lado para poder dar esse contraste e não influenciar tanto a pele do bebê, né? Mas aí eu vou levando dessa forma. Gente, alguém tem alguma dúvida aí sobre as cores? Depois eu vou fazer também um vídeo mais elaborado para vocês sobre essas cores, onde eu vou mostrar, na verdade, o que eu tenho, o que eu não tenho lá, para todo mundo ver como que funciona. E eu trouxe também hoje aqui a minha Lulu, ela tá aqui comigo, ela tá no meu baldinho, só não sei como é que eu vou fazer para subir ela aqui para vocês verem. Vou ter que colocar mais aqui no alto. Pera aí. Ó, uma dúvida, gente, muita gente me fala, ai Mari, eu não consigo fotografar nos props, eu não consigo fazer foto no cesto, porque eu fotografo sozinha. Eu sei que realmente, para quem fotografa sozinha, colocar o neném dentro do cesto, ajustar todos os detalhes, realmente é desafiador, né? Mas, é o que eu sempre falo, quem quer dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa. E fica aí sempre choramingando, não é verdade? E isso não pode acontecer. Então eu tô aqui hoje para mostrar para vocês como que você deve fazer se você não tem assistente para poder posicionar o seu bebê dentro do cestinho, tá? O que eu faço muito? Aqui eu tenho o Alex que ele tá o tempo todo junto comigo, então eu praticamente já saio com o bebê na pose aqui do meu colo certinho. Eu já coloco o neném aqui na pose e já levo para o cesto. Só que eu tenho que me preocupar somente com a parte de cima, que é a cabecinha e os bracinhos, onde eu fico segurando o neném o tempo todo, ninando o neném, para ele não desmontar. E o Alex que toma conta do bumbum dentro do cestinho.
Só que tem muita gente, inclusive tem aluna minha, que tem dificuldade de posicionar o bebê, né, sem ter assistente. E aí eu vou mostrar para vocês. O ideal é que você já saia com o bebê também do seu colo já posicionado, tá? Não tem muito o que complicar, é posicionar o bebê aqui na palma da sua mão. Mas Mara, como é que eu vou posicionar o neném na palma da minha mão? Geralmente eu seguro o bebê o tempo todo, ele tá aqui no meu colo, pertinho de mim, tá? Quem me acompanha aí sabe que eu falo muito que a gente não pode deixar o neném solto, a gente tem que deixar o bebê aqui o tempo todo, justinho, pertinho, para poder evitar os reflexos, tá? Então, eu já posiciono o bebê aqui no meu colo, ó, ele tá aqui dessa forma, tá posicionado no meu colo. E aí, eu já vou transferir esse bebê para palma da minha mão. Por quê? Porque ele já vai sair na pose aqui na minha mão. Eu não vou ter que colocar o neném lá do cesto, depois organizar. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu fazia antes, de entender, de montar a minha forma como trabalhar, de saber como que eu iria fazer. Eu já tô aqui, eu vou simplesmente virar o bebezinho, ó. Gente, fotografar boneca é mais difícil fotografar bebê de verdade. E ela já vem aqui pra pose, ó. Repare que aqui, ó, tá a mãozinha dela aqui. O que você vai fazer nessa hora? A outra mão não tá aqui, né? Então, se você leva esse bebê com esse bracinho para poder ajustar lá no cestinho, vai ser muito mais difícil, tá? Para conseguir posicionar o bebê e ajustar todos os detalhes. Eu peço, se eu tivesse sozinha, o pai para poder te ajudar a colocar a mãozinha aqui de baixo, ó. Olha a diferença. Ele já vai sair daqui da palma da sua mão posicionado. Na hora que chegar lá no cesto, você não vai ter que ficar pensando aonde que vai colocar a mãozinha do bebê, porque ele já vai estar prontinho aqui. E daí é só transferir pro cesto do jeito que tá. Não tem segredo. O Alex chegou aqui, deixa eu pedir ele para trazer meu cesto. Alô, oi pessoal, Alex. Hoje é dia de aniversário na escola e aí ele teve que sair para levar as meninas. Ó, aqui tá o cesto, né? Tá dando para todo mundo ver aí, ó. Esse bebê, ele já vai sair aqui, ó, prontinho. A partir do momento que ele saiu prontinho, olha, é só você se preocupar em acalmar o bebê aqui com a mão direita, ó, aqui atrás, sempre acalmando aqui atrás no bumbum para manter ele calminho. E aos poucos você vai tirando essa mão aqui, ó, e já vai ficar aqui na borda do cestinho. Olha só que diferença. Praticamente, gente, não tem segredo, é simples, é descomplicado, não tem que complicar. O bebê já sai prontinho da palma da sua mão e já vai lá pro cesto. Sempre lembrando de apoiar as mãozinhas aqui na borda do cestinho. Viu, gente? É dessa forma que se faz quando não tem assistente aí para poder estar segurando o bebê. Então é só treinar, pegar a bonequinha, treinar a forma como coloca o rostinho do neném aqui na palma da mão, como conduz lá pro cesto. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu acho que deve ter muita gente que faz aí igual eu fazia. Olha só o que eu fazia. Ó, eu fazia dessa forma aqui, ó. O neném, ó, eu sempre mantenho aqui cruzadinhas as pernas, certo? Quem faz desse jeito vai me contar se tá fazendo errado igual eu fazia. Ó, aí eu ninava o neném. Primeiro, que eu levava ele com a perninha cruzada. Isso não é bom, porque você não vai conseguir ajustar lá atrás. Às vezes pode prender a circulação do bebê, né? Essas perninhas dobradinhas desse jeito. E às vezes vai deixar por muito tempo dentro do cestinho. Então não é o ideal. O ideal é que você leve ele ajoelhadinho, tá? E eu levava dessa forma aqui, ó. Aí, o que eu fazia? Eu levava ele aqui, colocava lá dentro do cesto. Nesse momento que eu levava para dentro do cesto, essa parte aqui do bebê, os bracinhos, ficavam totalmente soltas. E aí o que acontecia? De repente ele dava de acordar, batia braço para um lado para o outro e dificilmente eu conseguia acalmar o neném, ajustar esses bracinhos para trazer para frente. Quando eu conseguia, eu não conseguia aperfeiçoar aqui nunca. Às vezes ficava um braço para lá, a cabeça meio tombando para um lado, para o outro, porque eu não conseguia. Por quê? Porque eu não me planejava. Eu não saía com ele prontinho aqui do colo, lá pro cestinho. Eu primeiro colocava o corpo lá dentro
e esperava o neném acalmar para depois eu pegar as mãos que já tinha ido para um lado para o outro para poder ajustar e trazer para frente. Quando era um bebezinho muito bonzinho, até funcionava, eu conseguia mais ou menos, porque eu não tenho foto aqui antiga para mostrar. Mas quando era um bebê mais, né, que não estava em sono profundo, que estava um pouco mais nervoso, aí não funcionava. Aí o neném chorava, eu, para piorar, para tirar o neném do cesto, eu fazia dessa forma aqui, ó. Vinha aqui nos bracinhos, tirava ele. No que eu tirava, essa parte aqui do corpinho já estava toda solta. E isso a gente não pode deixar acontecer. Na hora que eu tirava, as perninhas já esticavam e aí ele já acordava, a gente desmontava inteiro. E aí eu tinha que começar tudo do zero. O neném acordava, eu tinha que ninar de novo e aí não dava certo. Sempre que você for tirar o bebê de dentro do cesto, ó, o neném tá aqui dentro do cesto. Sempre que você for tirar o bebê de dentro do cesto, prestar muita atenção nesse detalhe para tirar, tá? Tem que pegar primeiro aqui no bracinho do bebê, firmar a cabecinha, tá? Ter segurança aqui na cabecinha e aí você vem aqui atrás, junto com as perninhas e sobe o bebê. Se sair layer, se sair wrap junto, não tem problema. Você traz ele junto, ó. Repare que eu não deixei mais as perninhas dele caído, não tá lá balançando. As perninhas tá fechadinha, do jeito que tem que ser, e eu trago junto. Já trago aqui pro meu corpo e já dou segurança para ele, tá? Eu não deixo o meu bebê no ensaio newborn o tempo todo, eu deixo ele fechadinho, eu nunca deixo ele solto não, porque se você deixa ele solto, ele vai acordar e aí você vai ter que começar tudo do zero. Hoje eu fotografei uma bebezinha de 9 dias, Alice, e ela foi uma bebezinha muito boazinha, muito. Ela dormiu praticamente um ensaio todo. E aí eu pude fazer todas as fotos com ela, inclusive o nosso ensaio, acho que não chegou nem a 2 horas, porque ela estava muito calminha. Eu fiz fotos no puff, né, a sequência do puff, que eu sempre falo para vocês que é legal de ter. Você tem que saber exatamente o que você vai fazer pra, na hora que você receber o bebê, você não tem que ficar pensando, eu vou fazer a pose da bundinha, depois da bundinha eu vou lá pro sapinho, do sapinho eu vou pra pose de ladinho. Não é dessa forma, você já tem que saber conduzir aquele bebê na hora que você recebe ele, para poder não errar. Antes eu não sabia o que eu fazia, aí eu põe o neném na pose da bundinha, tirava o neném, colocava na pose de barriguinha pra cima, lembrava que eu não tinha feito algum acessório, voltava com ele na pose da bundinha, então isso me cansava demais e deixava os meus ensaios longos demais, tá? Então se você tem essa sequência, vai te facilitar muito a vida aí. Então eu fiz com ela todas as poses no puff, fiz foto no cestinho, no próprio, na pose de bracinho, fiz também cestinho de barriguinha pra cima, fiz fotos com os pais, tanto com o pai quanto com a mãe, e voltei ela no puff de roupa, na cadeirinha posicionadora eu fiz, e voltei ela no puff para fazer mais uma foto de barriguinha pra cima, que quando o neném tá de roupinha, eu gosto muito de fazer essa foto de barriguinha pra cima. Então, se você sabe exatamente o que fazer, os ensaios, gente, eles não passam de 2 horas, no máximo 2 horas e meia, não tem como ser mais. E também a gente não pode deixar ser mais, né? Porque imagine só, uma mãe que vem operada, que tá cansada, que tá à noite sem dormir, ela chega aí para poder você fotografar o bebê e você segura ela durante 4, né, 5 horas. Eu acho que não é o ideal e assim, nenhuma mãe quer passar por isso, ficar tanto tempo esperando durante um ensaio de newborn, uma sessão fotográfica, tá? Então o essencial é que você tenha exatamente o passo a passo para saber o que fazer, por onde começar e por onde terminar. Lembrando sempre, né, que depende muito do bebê. Eu sempre falo que para quem não domina totalmente as técnicas, né, não entende muito ainda o que fazer com aquele bebê, porque eu sei o quanto é difícil no começo, a gente se atrapalha toda, a gente fica perdido. Na hora que você pega o bebê, às vezes, né, você fica sem saber o que fazer, comece com ele enroladinho. Por quê? Porque se você começou com ele enroladinho, logo no começo do ensaio você já vai conseguir várias fotos bonitas, sem fazer necessariamente pose com esse bebê. E aí, a partir do momento que você já começa a olhar aquelas fotos, que você já sente a sua evolução, aí sim você começa a se fazer poses e a dar sequência no ensaio, tá bom? Gente, alguma dúvida aí? Alguém quer deixar alguma pergunta aqui pra mim?
Teve uma pessoa que me enviou uma solicitação, só que eu perdi, que aí eu comecei a falar. E aí quando eu falo, eu perdi onde que tá. Não tô conseguindo achar aqui também não. Se tiver, manda aqui pra mim de novo, por favor, tá? Outra questão aqui que eu deixei já anotado aqui também, que é sempre uma pergunta que eu recebo aqui direto no meu direct, que tem pessoas que me perguntam também, qual que é a luz que eu uso no meu acompanhamento do bebê. Eu uso, gente, a minha sombrinha, não é softbox, era antigo, a minha sombrinha de 1,55 m. A Lively tá falando, morro de medo de xixi de cocô quando estão peladinhos. É normal acontecer. Tem ensaio que eu troco às vezes de roupa 3 vezes, porque a gente tá com o bebê o tempo todo em contato, né, com o nosso corpo. E aí, não tem como, né? Às vezes acontece mesmo xixi e cocô. Uma dica que eu te dou também, se você tem medo, com certeza o pai e a mãe também tem medo daquela sensação de sujar, né? De vir aquele xixi, aquele cocô inesperado. Sempre que eu vou colocar no colo dos pais, eu já aviso antes. Falo, olha, pode ficar tranquilo, porque eu vou posicionar ele aqui no seu colo. Se acontecer algum xixi, algum cocô, você fica paradinho e não mexe, porque a gente vai organizar tudo. Porque eu já passei por situação aqui de estar fotografando, na hora que eu tava lá fazendo a foto com os pais, o neném estava posicionado, na hora que o pai sentiu aquele cocô ou aquele xixi quente, ele já deu aquele susto assim, né? E a impressão que eu tive que ele ia largar o neném, entendeu? Então, a partir daquele momento, eu percebi que eu tinha que passar também essa recomendação para os pais. Então, hoje em dia, na hora que eu vou posicionar no colo do pai ou da mãe, tanto faz, eu já aviso. E aí eu ainda até brinco, falo, olha, geralmente quando vai no colo do pai, faz cocô, que é para o pai já ficar ciente que se acontecer, ele tem que ficar calminho. E eu já falo, olha, se acontecer, você pode ficar tranquilo, porque é normal, tá sem fraldinha, eles, né, não tem como a gente avisar o momento que vai vir o cocô ou o xixi, que a gente vai organizar. Depois que eu passei a falar dessa forma com os pais, eu percebi que todos ficam assim mais seguros. Porque antes eu percebia que quando vinha aquele xixi, aquele cocô, nossa, parecia assim que era coisa do outro mundo, né? Eles assustam mesmo, porque a gente, já é natural da gente assustar com xixi, com cocô de neném. E se você não tá esperando, mais ainda. Então, por isso que agora, todos os ensaios, eu já passo essa recomendação no começo, tá? Na hora que eu vou começar o ensaio com o pai e a mãe, eu já deixo bem avisado. Então, não precisa de ter medo não, Evelyn. É muito normal, é muito tranquilo, né? E não tem como a gente cercar. Eu não gosto de fotografar bebês recém-nascidos com fraldinha. Eu não uso. Nem para colocar dentro do cesto, nem para colocar no wrap, eu não uso. Eu sempre já tiro a fraldinha. Primeiro, porque eu acho que a fraldinha ela dá muito volume. Mesmo você pegando aquela parte de trás e colocando para frente, eu não gosto, porque eu ainda acho que dá volume ali no bumbum. Então, primeiro por conta disso. E segundo, se o neném, durante o tempo que eu enrolei ele tá com fraldinha, se o neném ele adormece e entra em sono profundo, aí às vezes eu vou ter que tirar aquela fraldinha, às vezes ele fez algum cocô naquela fraldinha, eu vou ter que tirar, e nesse intervalo eu acabo acordando o bebê, tá? Então por isso que na maioria das vezes eu já prefiro fotografar sem fraldinha mesmo, que eu vou levando o ensaio, né, no ritmo que eu posso. Tá dentro do cestinho? Ele tá enrolado, ele adormeceu, eu vou tirar aquele wrap, já vou lá pro puff, já vou fazer mais foto, eu não tenho que ficar me preocupando de tirar essa fraldinha e correr o risco de acordar o bebê, tá bom? Perdão, gente, eu falo muitas vezes, acaba que eu me engasgo. Gente, alguma dúvida? O que eu tava falando? É da minha luz, deixa eu falar pra Franciele. A minha luz, eu uso a minha sombrinha de 1,55 m, viu, gente? Eu acho que não é segredo para ninguém mais aqui. Essa é a única luz que eu uso aqui, tanto para acompanhamento do bebê, quanto para recém-nascidos, para newborn. Não tem outra. O fundo dela é branco e ela tem aquele difusor branco na frente para deixar a luz mais difusa. Só uso essa luz, tá? E eu sempre coloco ela mais de ladinho do meu modelo. Eu não coloco na frente, eu não coloco muito atrás. Eu coloco aqui, ó,
na diagonal, de lado, como se fosse aqui, ó, saindo aqui, tá? É esse o ponto da luz que eu gosto, porque ela vai iluminar um lado do rosto do bebê e o outro lado vai dar a sombra. É mais ou menos igual tá a minha iluminação aqui da live, olha. Repare que o meu rosto tá de um lado iluminado, aqui eu tenho um pouco de sombra. É lógico que aqui a sombra tá muito pesada, né? Mas no estúdio a sombra fica mais suave, é o jeito que eu gosto. Eu não gosto daquela iluminação assim, ó, toda chapada, onde fica só luz, luz, luz. A gente não vê o contorno do rosto do bebê, não tá volume, né? E eu gosto de ter um pouquinho mais de volume nas minhas fotos. Tem até uma foto aqui, olha. Olha aqui que legal. A Maura chegou. Oi, Maura, tudo bem? Tá chegando o dia do nosso workshop, né? Olha que legal, ó. Repare que de um lado tem, ó, sombra e luz e sombra. Então, deixa eu ver se tem um acompanhamento aqui, só para eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Olha essa de acompanhamento, que bonitinho. Ó. Aqui, ó, luz, sombra. São todas feitas com essa iluminação que eu tô falando, que é a minha sombrinha de 1,55 m. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, gente, que eu recebi hoje, olha. Acho que tem 450 fotos aqui. Tudo de acompanhamento e de bebê, e aí a gente vai variando. Muita foto, muita coisa legal que chegou aqui hoje, olha. E aí eu fico só namorando para poder entregar para as mães. Olha isso, que belezura. Todos os meus bebês de acompanhamento. Gente, alguma dúvida? Como se eu faço acompanhamento com fantasia? E aí, eu não tenho fantasias aqui também no estúdio. Nossa, não tem, a única coisa que eu tenho aqui, eu acho que é um palhaço, que é um do circo que eu tenho um palhacinho. Mas eu não tenho fantasias assim de Baby Shark, de leão, Chaves, Chiquinha, eu não tenho. Não é o meu estilo de fotografia, não é muito o que eu gosto de fazer, mas se a mãe me pede e ela traz, eu faço pra ela, tá? Por quê? Primeiro que a gente tem que agradar os nossos clientes. Como é que você, uma mãe que fotografa com você todo mês, se ela te pedir para fazer uma foto da Chiquinha e ela tem a roupinha, ela vai levar, como é que você vai falar que não vai fazer? Né? Não tem como. Então eu faço, tá? Segundo, que vai agregar mais para nossa galeria. Daí a gente vai conseguir vender mais fotos. Então sempre que elas pedem, se elas têm lá o figurino que elas querem, eu faço. Mas deixar escolher, não. Até mesmo por conta da quantidade de cenários que eu tenho hoje em dia, né? Se eu for deixar toda mãe entrar, escolher, e o tanto de cliente que eu atendo, eu não vou dar conta, porque eu vou ficar só por conta de ficar selecionando cenário de um lado e do outro. Então, e assim, na maioria das vezes, elas já falam lá, Mara, pode fazer do teu jeito, eu já entrei lá na tua página, eu já vi tuas fotos, eu gostei e tá tudo muito bonito, então pode montar do jeito que você prefere. E muitas, tem uma mãe que me fala, às vezes ela me fala assim, Mara, eu não aguento mais esperar o dia de levar a Cecília aí pra fotografar, porque eu já tô ansiosa para saber qual vai ser o cenário que você vai fazer. E muitas também ficam nessa expectativa, né? Ficam ansiosas de saber o que vai estar esperando por elas aqui no estúdio. Por conta disso que eu não deixo, assim, por tempo mesmo, e por conta disso que eu não dou essa opção para poder escolher. Quem mais, gente? Alguém tem alguma pergunta aí? Pode deixar para mim. Dificuldade no puff, eu acho que eu já falei com vocês. Que mais? Bebê com cólica. Nossa, eu recebo muito isso aqui, gente. O bebê tá com cólica. O que que eu faço, Mara? Faz 1h30 que eu tô com o bebê aqui. O bebê só chora e eu não consigo fazer nada com o bebê. Quem acha que eu nunca passei por isso? Sim, eu já passei muito por isso. Inclusive, semana passada, eu tive um bebê aqui que ele tava com 15 dias e ele ficava o tempo todo esticando as perninhas. Tá falhando? Vamos ver, eu acho que voltou agora, gente. Se estiver falhando, vocês me falam aí, viu? Ele ficava o tempo todo esticando as perninhas para um lado, para o outro, incomodado, e era cólica. Não tinha muito o que fazer. Só que eu, assim, eu não gosto muito de remarcar ensaio. Primeiro, por conta da minha agenda, né? E segundo, que às vezes a mãe, ela também não vai querer, né, sair de novo com o bebê recém-nascido e trazer para o estúdio de novo. Então vai ficando complicado. Então eu faço no máximo que eu posso para poder segurar aquele ensaio ali e não ter que remarcar. Quando o bebê tá com cólica, gente, geralmente eu tento manter ele o mais
tranquilo possível, aqui no meu colo, pertinho de mim, e sempre com as perninhas cruzadinhas. Mesmo se ele estiver assim esticando, você tenta, né, tem que tentar manter ele aqui e sempre, ó, no balancinho constante e ele de ladinho, tá? Esse movimento da gente colocar o bebê de ladinho já ajuda muito a acalmar o neném, muito. Ele já vai, né, relaxando aqui e com certeza ele já vai ficar um pouco mais tranquilo. Quando eu consigo acalmar esse neném, eu pego e enrolo ele no wrap. Se eu não consigo acalmar, porque todo mundo sabe que às vezes, e eu tô aqui balançando, gente, ó, e todo mundo sabe que às vezes, né, o neném quando tá com muita cólica, é difícil da gente acalmar, eu peço a mãe para dar um pouquinho de mamar para ele. Tá? Quando a chupetinha não é o suficiente, porque quando o neném tá com cólica, se a gente coloca a chupetinha na boca dele, logo ele já suga. E ele suga aquela chupetinha com muita força. Nesse momento você já vai perceber que é cólica, né? Então você já vai saber que ali não vai dar para você fazer poses muito elaboradas com esse bebê. Se ele tá realmente com cólica, ele não vai aceitar pose assim, mais elaboradas. Então você vai ter que partir pro wrap, já parte direto pro wrap, já enrola ele, já garante todas as fotos e depois você vai tentando fazer algo mais. Eu postei inclusive um álbum hoje de gêmeos. E eles também, gente, eles não me deixaram fazer muita coisa, né? Eles estavam com cólica, estavam chorando demais. E se você for ir lá no meu feed agora do Instagram, você vai ver que ficou um álbum rico, né, bonito, mas sem necessariamente ter pose elaborada. Por quê? Porque você não quis fazer, Mara? Não, porque eles não me permitiram fazer. Tem neném que não vai deixar. E se tiver com cólica, é pior ainda. Aí que a gente não consegue relaxar o bebê e não consegue pôr na pose mesmo. O que a maioria dos fotógrafos erram, principalmente quem está começando, quem ainda não entende muito bem, eles tentam sempre fazer pose com o bebê. Ele quer, porque viu, né, aquela foto linda, aquela foto maravilhosa, então ele quer fazer aquela foto. E aí ele vai ficar tentando, ele tenta uma vez, ele tenta outra vez, ele tenta mais a terceira vez, e o neném não aceita. E acaba que vai ficando frustrado. Às vezes tem que acabar remarcando o ensaio, porque não dá conta de fotografar o neném. Mas não tem que ser dessa forma. A partir do momento que você viu que o bebê, ele tá com cólica, às vezes a mãe já te avisa, fala, essa noite não dormiu, tá com cólica, você já vai saber, já vai atinar que não vai ter como você pegar e fazer pose elaborada com aquele bebê, que vai sobrar para você somente o wrap, as fotos com os pais e as fotos, as poses mais básicas. Não adianta você ficar tentando, porque se você tentar uma, duas, três e não conseguir, você vai se frustrar, o neném vai cansar e não vai conseguir ensaio nenhum e vai ter que remarcar. Nesse tempo todo de fotografia, eu remarquei o meu ensaio uma única vez, gente. Uma única vez. E tem cliente meu aqui na live e eles estão aí para poder confirmar para vocês que isso é verdade. A gente convive aqui comigo dia a dia. Eu remarquei uma vez só por conta de uma irmãzinha, nem foi por conta da bebê, porque a bebê tava boazinha, só que tinha uma irmãzinha de 1 ano e meio e a irmãzinha não saía de cima da neném. Eu colocava a neném no puff, a irmãzinha ia lá, dava um jeitinho de mexer. Eu colocava para um lado, a irmãzinha ia lá, dava um jeitinho de mexer e gritava. Aí, por fim, eu percebi que eu não ia conseguir levar aquele ensaio até o final. Primeiro, porque a irmãzinha, né, eu percebi que ela estava sofrendo, que ela queria muito chamar atenção naquele momento, que ela queria a atenção de todo mundo. Eu vi que estava difícil para ela e ia ser difícil para mim também levar o ensaio. Daí eu remarquei para a mãe, eu fiz somente fotos com a irmã, ainda consegui fazer fotos com a irmã porque a mãe queria muito foto das duas junto. Eu consegui fazer e eu remarquei para depois de 2 dias as fotos da bebezinha sozinha, onde a mãe voltou somente com essa bebê, tá? Então, voltando lá no assunto da cólica, gente, se tiver com cólica, você tem que usar a chupetinha, porque a chupetinha ajuda muito a acalmar o neném. No momento que ela está sugando ali, já alivia bastante. Manter o bebê sempre em contato com o seu corpo. Às vezes eu coloco ele lá no trocador e faço também ginastiquinha, onde ajuda o bebê a soltar os gases, né, que às vezes está lá incomodando a barriguinha, ajuda muito. Às vezes, se tiver algum cocô travado, faz o cocô também e acalma o bebê, tá?
Não passou, não melhorou, eu ponho no colo, no peito da mãe, pelo menos ali, às vezes ele não tá nem mamando, ele não vai nem mamar, mas ele vai sugar um pouco do peito ali da mãe e vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais calmo, e isso tudo ajuda você depois voltar com esse bebê, mas sem fazer pose, pelo amor de Deus, gente. Não faça pose com o bebê que tá cheio de cólica, porque não vai ser... Só se você já dominar todas as técnicas, já for um master na fotografia newborn. Aí você vai conseguir posicionar no puff, fazer foto do bumbumzinho, fazer foto de ladinho, fazer foto de sapinho. Mas do contrário, não adianta tentar, porque não vai dar certo, tá? Conselho, viu? Conselho de quem já passou por muito isso e demorou cair a ficha, demorou entender que tem que ser dessa forma. Gente, alguém tem aí alguma dúvida? Porque eu vou ficando por aqui. Hoje, meu dia aqui ainda tá puxado, eu tenho que buscar as minhas meninas. Tem uma fazendo dever na casa de amiga, a outra foi pro aniversário. O Alex tá ali editando 1000 fotos ali de gestante, tá sentado aqui do meu lado. E lembrando, na quinta-feira eu tô aqui novamente, tá? Com mais uma live. Tem muita gente me pedindo para falar sobre vendas, para falar sobre agenda cheia, e aí eu tô pensando em montar também um material sobre essa parte para vocês na próxima quinta. Quem tiver alguma dúvida pode deixar para mim nos comentários aí, que depois eu vou entrar e vou fazer o possível para responder todo mundo aí, tá bom? Então por hoje é só. Na semana que vem eu tô de volta, e na semana que vem acho que a gente poderia falar também um pouquinho de acompanhamento do bebê. Sim, Evelyn, a gente se encontra na próxima quinta. Beijão! Aqui.